Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. O seu programa Posso Crer no Amanhã. A minha saudação neste dia tão precioso, dia que o Senhor criou para nós, eu quero saudar a todos dizendo que esta graça maravilhosa de Jesus, esse amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem em sua vida. Este programa evangélico, é cristão, ele tem como objetivo anunciar o reino de Deus. Jesus disse isto, que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas nos seriam supridas. Jesus disse, você anda preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Ele disse, os gentios é que se preocupam com estas coisas. Mas vós, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que bom, se você se abrir à mensagem do Evangelho, significa que você é uma ovelha. Jesus disse, há pessoas que ouvem, mas não ouvem, veem, mas não enxergam, porque não são ovelhas de Jesus, não são para a salvação. Mas ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, como ovelhas de Jesus, o Senhor já nos capacitou com um tímpano ovelino para ouvirmos esta voz, que sai com o timbre da voz do apóstolo Miguel Ângelo, mas na realidade vem do coração de Deus, a voz de Deus para a sua vida. E eu quero ser voz de Deus para a sua vida, porque eu sei que há muitas pessoas, começando esta terça-feira, absolutamente incapacitadas, limitadas, absolutamente acovardadas perante as más notícias do dia a dia. Há pessoas adoecidas. Eu estou falando com um empresário que vai se levantar agora dessa cama, mas que ganhou o mundo inteiro, ganhou rios de dinheiro e hoje está depressivo, angustiado, amedrontado, não sai da cama até o meio-dia, fica no sofá o resto da tarde, quando você já produziu tanto, quando você já foi uma pessoa tão importante para a sociedade. O que houve? O que está vendo com a sua vida? É preciso então que você se abra, seja sensível à voz de Deus. Você não está por um acaso diante desse televisor, nem está por um acaso me ouvindo numa estação de rádio, porque Deus não tem acasos, não tem coincidências, Deus tem planos perfeitos. Ele tem o modo, o tempo e a forma de agir. Então Deus determinou que hoje seria um grande dia em que Ele iria falar profundamente ao seu coração. Porque, deixe-me explicar uma coisa, muito do seu sofrimento é em função de você viver uma vida espiritual de costas para Deus. Talvez você dê importância à sua casa, à sua carreira, ao seu dinheiro, à sua família, aos seus negócios. E Deus nunca teve um espaço na sua vida. E você agora chega à conclusão que você ganhou o mundo inteiro, mas a sua alma está se perdendo. É tempo de mudanças. Estamos nos aproximando do final de ano. Daqui a poucos dias estaremos no Réveillon de 2017, 2018. E eu estou muito grato a Deus, porque durante todo este ano eu recebi notícias da nossa programação de vidas que foram literalmente transformadas.
pessoas que voltaram a sentir a alegria da vida, pessoas que se automedicavam, que tomavam calmantes fortíssimos, tarja preta, pessoas que não saíam de casa, pessoas que tinham entregue, sabe? Eu sempre uso a expressão, atiraram a toalha e disseram, não vai mais, não consigo mais. Talvez outros tenham dito, nem creio que Deus exista, mas na realidade Deus é perfeito. Ele ama você. Você é uma pessoa muito preciosa para Deus. Por isso é que Ele nos colocou frente a frente para meditarmos na palavra e recebermos da parte de Deus o fruto da palavra. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Quando ela é semeada no coração de terra boa, primeiro ela morre, depois ela germina. Ela dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Que bom que você vai receber hoje, ou já está recebendo, sementeira da palavra. O pastor já está tirando do alforje as sementes para semear no coração das ovelhas de Jesus. E você vai dar frutos com toda certeza e segurança. Amém? Nós estamos com este objetivo diário de meditarmos juntos na palavra de Deus. Você veja, no meio de tantas más notícias, no meio de tantas dificuldades, crises que o nosso país está passando, mas que vai mudar naturalmente, cremos nisto, no poder da oração, há um espaço que Deus abriu aqui neste canal de televisão, nesta estação de rádio, para falar individualmente a cada coração. Você sabe que Deus não fala a multidões? Deus fala, a voz é ouvida por multidões, mas Deus fala individualmente. Deus está falando com você. O seu sofrimento, a sua angústia, o seu medo, o seu desassossego. Haverá um momento em que você dirá, isto são como águas que passaram. Vamos então à Bíblia. A Bíblia tem sempre razão. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a bússola, é a água da vida, é o pão da vida. É a palavra que descedenta, que mata a fome espiritual. Então, estamos usando o livro de Gálatas no capítulo 5, versículo 3, o Senhor diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre um preceito a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto muito das entrelinhas dos versículos, porque ele disse, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vamos conversar um pouquinho sobre esta chamada. Entenda, por favor. O homem, disse João 3,27, não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Existem espíritos de confusão que dizem, não, o homem tem livre-arbítrio. Você já ouviu esta expressão que é um mito, é uma mentira, é uma coisa satânica. O homem tem livre-arbítrio, se ele quiser aceita, se não quiser rejeita, como se o barro tivesse poder para dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Na realidade não depende de quem quer, diz Paulo, nem de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Então, nós temos um chamado. Ninguém chega a dizer, eu sou de Jesus, porque ele tomou a decisão individualmente, sozinho, por livre-arbítrio. Não existe isso. Aliás, a expressão livre-arbítrio sequer está na Bíblia. Muito do que se diz que está na Bíblia não está. E esta expressão não está. O que eu conheço é a soberania de Deus. Então, Paulo está dizendo, irmãos, vós fostes chamados. Fostes chamados. Quer dizer que eu estou aqui como um pregador por um chamado. Você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo um chamado.
Você não parou diante desse televisor porque você achou que este programa poderia lhe ajudar em alguma coisa. Você parou porque você está sendo chamado. Foste chamados. Significa então que o homem sem Deus, diz Efésios 2:1, está morto em pecados e delitos. O homem está morto. Na sua carne é como um filho da ira. Serve ao príncipe das potestades do ar. Mas Deus tem vidas predestinadas nesta terra. E aquele que Ele predestina ou predestinou, diz a Bíblia, Ele também chamou. Ao que chamou, justificou, e ao que justificou, glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Então diz que a quem Deus predestinou, chamou. Quer dizer que nós fomos chamados. Quer dizer que vida cristã não é algo que eu construa ou decida, mas é algo que soberanamente Deus determina. Ele começa a boa obra, disse o apóstolo São Paulo, ele termina. Ele tem o querer, ele tem o realizar. Isso se chama a soberania de Deus. A soberania de Deus. Ou seja, foste chamados, não fui eu que decidi, não é você que decide, não somos nós que tomamos a iniciativa. A iniciativa é de Deus. Ele começa, ele termina. E você sabe que, desde que eu aprendi por revelação o significado da palavra soberania, déspotes, archon, das palavras originais gregas, aquele que governa, aquele que tem todo o poder e a autoridade, é que eu fui entender verdadeiramente por que eu me tornei um cristão. Eu me tornei um cristão porque Ele me fez ser um cristão. Porque o chamado é dele. Amado, e quando Deus chama alguém, Ele capacita para a missão que Ele tem para a vida desta pessoa. No meu caso, foi para ser um apóstolo, um profeta para as nações. Assim Ele disse a Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias, antes que te formasse eu te conhecia. Antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu te consagrei como profeta às nações. Ou seja, a nossa vida está blindada por Deus. Eu não nasci para ser cabrito ou lobo. Eu nasci ovelha, viverei como ovelha e morrerei como ovelha. Então, este chamado, quando Deus chama, quando Deus age, ninguém pode impedir. Olha, a pessoa pode estar no mais profundo do abismo social. Na mais profunda derrota empresarial. Num abismo mais profundo de trevas emocionais. Mas se ela é de Deus, se esta pessoa realmente for uma predestinada, uma ovelhinha de Jesus, ela vai ouvir esta voz, ela vai ouvir este chamado. E ela não pode se opor a este chamado. Não pode resistir a este chamado. Não pode. Porque a Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei, assim como Ele faz as águas seguirem o seu rumo de norte a sul. Então, a chamada é algo maravilhoso. Você sabe, no meu caso, eu nasci em África, em Angola. Aos 21 anos tive um acidente no exército que me deixou 9 meses de CTI, 2 anos em hospitais militares, 20 cirurgias, cadeira de rodas, muleta, e foi numa cama de hospital. Talvez você esteja me ouvindo numa cama de hospital, talvez no INCA, que é o hospital mais assustador do Rio de Janeiro, por causa dos cânceres, dos tumores. E Deus está chamando você. Deus foi tão bom que Ele foi até a tua vida. Você sabe o que é chamado? É isto. É isto. Eu estava lá numa cama de um leito, de um CTI,
E Deus foi e me encontrou, porque eu sempre fui dele. Você sempre foi de Jesus. Apenas por um pouco de tempo ele te deixou, mas logo ele está te cobrindo de misericórdia, disse o profeta Isaías. Então diz que fostes chamados à liberdade. Então o chamado para ser um cristão não é para ser uma pessoa amarrada, impedida, limitada, amedrontada, frustrada, incapacitada, apoucada, envergonhada. É para a liberdade. Paulo já havia dito isso no primeiro capítulo. No primeiro versículo do capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, a liberdade espiritual não tem a ver com libertinagem. Por isso é que ele disse, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Então, não é o fato de eu saber que sou um predestinado que me dá liberdade de dizer, não, se eu fui predestinado, então eu posso fazer o que quero ou quiser da minha vida, posso botar para quebrar, posso, enfim, ser dono de mim. Não, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor que governa a minha vida, porque eu era católico romano, eu não conhecia o Evangelho, não conhecia a Bíblia, no meu tempo era proibido, o seu padre proibia as pessoas de pegarem as Bíblias dos protestantes, ele dizia, olha, eles matam os velhos, dão injeção atrás da orelha das crianças para matar. Havia uma propaganda negativa no meu país quanto ao Evangelho, para que o monopólio fosse romano. Então as pessoas tinham medo. Mas quando eu ouvi esta voz, este chamado, num leito de enfermidade, para mim foi absolutamente irresistível. Não deu para contradizer nada, era Deus puro. Olha, amado, Deus puro, verdadeiramente o Deus vivo, chegou agora à tua vida. Ele vai te tirar dessa prisão, que não é apenas uma prisão de grades frias de ferro e aço, são prisões emocionais, são limitações, são coisas que às vezes o inimigo planta no caminho da pessoa e a pessoa se torna incapaz, se torna pequena, apocada, diminuída e envergonhada. Então, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi o vosso chamado, disse o apóstolo São Paulo, ele diz, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Então, o chamado é da soberania de Deus. Deus determinou a forma, a velocidade, o dia, o momento, a hora, tudo isso já estava dentro dos planos de Deus. Chegou até a tua vida. Você está sentindo esse chamado? Ele está dizendo, vem a mim. Você está cansada, sobrecarregada, aflita? Vem a mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Aprenda de mim, você vai encontrar descanso. É isto que Jesus proporciona à vida. Isso se chama vida de liberdade cristã e não vida de amarras, de medos, de temores com o dia a dia. Creia em Jesus, entrega a sua vida. Diga com os seus lábios, crendo com o seu coração, Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu reconheço os meus limites, as minhas limitações, eu preciso realmente de viver. É isso que você quer? Você quer viver? Jesus disse, eu te darei vida em abundância. O seu empresário, um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um magistrado, um religioso, você quer viver? Você quer vida mesmo, no duro? Você quer ser uma pessoa livre? Então este é um chamado. E Ele está te chamando agora. Ele está te chamando, renuncia ao mundo, corta esse cordão umbilical. Amado, daqui a pouco termina 2017. Você vai continuar vivendo como? De que forma? Frustrada, incapacitada? De forma cega espiritual? Ou você quer realmente algo novo, uma forte e dramática experiência na sua vida? Tê-la asa a partir de agora. O Senhor vai fazer esta obra, este chamado ser evidente na sua vida. Então, nós combinamos sempre aqui com a minha equipe de televisão, orar a Deus. Eu coloco a minha mão na tela para um ponto de contato. O câmera não vai tirar a mão e pôr a mão, não. Ela fica sempre com a minha imagem por trás e a minha mão aqui na televisão. Se você puder colocar aqui a sua mão com a minha, vamos entrar em concordância, vamos ligar. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, Tu disseste que se nós concordássemos
a respeito de alguma coisa, se nós ligássemos aqui na terra, então seria ligado nos céus. E se nós te confessássemos aqui na terra, Pai, tu nos confessarias diante dos anjos. Neste momento, Pai, eu me uno a esse telespectador, a este ouvinte, este homem, esta senhora, esta pessoa que tinha até já perdido, Senhor, o desejo de viver. Esta pessoa que tinha renunciado, conquistou tanta coisa, Pai, mas agora se sente lá no fundo do poço. É como viver atolado num tremedal de lama, Pai. Senhor, há pessoas cujas vidas são como barquinhos jogados de um lado para o outro, as ondas arremessando contra os rochedos da vida, Pai. Pessoas com altos e baixos, um dia bem, um dia mal, um dia se sentem felizes, outro dia infeliz, um dia vencedor, outro dia derrotado. Meu Deus, Tu és o Deus do impossível. Tão certo como Tu vives, Pai. Tão certo como Tu vives, Pai. Que neste momento, Pai, em nome de Jesus, sejam quebradas todas as correntes que aprisionam esta vida. Seja arrancado, Pai, o que o inimigo semeou. Sejam quebradas essas trancas de ferro, destruídas as portas de bronze, Senhor, para que esta pessoa viva. Este homem tem que começar a viver a partir de hoje. Esta mulher tem que acabar com as suas limitações, as suas incapacitações, Pai. As suas incapacidades. Senhor, em nome de Jesus, nós rompemos agora e quebramos, Pai, toda a algema que aprisionou a mente e o coração desta vida, toda a doença, toda a enfermidade, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, durante anos tentou ceifar esta vida, plantando o mal, plantando a derrota, plantando o fracasso. Meu Deus, Tu mudas a maldição em bênção. Tu mudas a maldição em bênção, Pai. Que neste momento, Pai, a maldição seja colocada debaixo dos nossos pés, porque o Senhor Jesus já fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegue até nós, Pai. Ou chegasse até nós. Por isso, neste momento, eu declaro, Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés, o teu corpo é saudável. Que o cego agora comece a ver, seja curado. O coxo salta, o paralítico ande, saia dessa cadeira de rodas agora. Saia dessa inércia, dessa cama. Levante-se dentro desse hospital. Estão quebradas as correntes que te prendiam, porque é para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade o teu chamado. Começa a sentir Jesus operando, Ele está operando, Ele está penetrando o teu coração, Ele está separando juntas e medulas, Ele está separando a alma do espírito. Ele está fazendo a obra da salvação, da regeneração, da transformação, da cura, o milagre, o prodígio, a maravilha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá forças a esta mãe, dá forças a este pai, dá forças a este empresário, Pai, este governante, dá forças a esta pessoa, para que ela se erga agora e brilhe para a glória de Jesus Cristo, Pai. Para a glória de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Glória a Deus. E eu sinto a presença de Deus aqui nos estúdios. Os anjos de Deus estão aqui recebendo a confissão, porque a Bíblia diz que se você confessa a Deus diante dos anjos, eles te confessam também. Então, eu recebo e recebi que pessoas começaram a ver, a andar, a se levantar, a gritar em casa: sou livre, quebraram essas algemas, as correntes, e você é livre para a glória do Senhor. Hoje é terça-feira, 10 horas da manhã, teremos escola bíblica com o Bispo Daniel. Ontem tivemos ministério de oração e intercessão com o Bispo André e a Bispa Cristiane. Estamos nos preparando também agora para quarta-feira, amanhã com o apóstolo Miguel Ângelo, uma grande noite, uma noite da família, uma noite de clamor, uma noite de mudanças. Amado, nós estamos batalhando a batalha da fé.
Isto é uma batalha. A fé é manifestada diariamente, é uma batalha. É a batalha vitoriosa, porque Cristo nos deu a vitória. Ele nos conduz em triunfo, em nome de Jesus. Amém? Então venha conhecer a Igreja Cristo Vive. Venha e veja. Deus tem algo muito importante para a sua vida. Ele quer te conduzir em triunfo em todas as áreas da sua vida. Acabou esse nó que estava aí na tua mente, no teu coração, esses impedimentos de viver. Você agora é livre para a glória do Senhor. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós, temos bispas que ajudarão você com uma palavra de amor, um ombro amigo. Quem sabe você pode até chorar conosco em nome de Jesus Cristo. Será consolado. Antes de terminar o programa, eu venho com muita ética, mas na autoridade do nome de Jesus, fazer um convite, um desafio. Este mês agora de dezembro é a renovação do contrato desta programação de televisão. Nós precisamos de pessoas para nos ajudarem a investir no reino, na salvação de almas, no resgate de vidas. As estatísticas dizem que cada R$1.000 investidos, nós temos 10.000 pessoas ouvindo o Evangelho. Cada R$500 investidos, 5.000 pessoas. R$100, 1.000 pessoas. Eu queria que você me ajudasse a renovar. Isso é um contrato caro, pesado, que precisa da colaboração. Se ele é importante para você, se lhe faz bem, então invista, porque os benefícios serão para a sua vida. 3017 9090. Vamos terminando o programa. Minha gratidão pelo povo da Igreja Cristo Vive. O povo da Igreja Cristo Vive é a razão de Deus ter esta programação aqui nesta estação. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão. Nós dizemos com o governo da igreja, graça e paz, em triunfo, em nome de Jesus. Até amanhã. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.